Ela já trabalhou por muitos anos na TV Canção Nova, na área de direção. Eu acredito que ela gostou muito de trabalhar também na agência de publicidade aqui da Fundação João Paulo II. É membro da comunidade Canção Nova desde 96, portanto, há 23 anos a Ivana vive aqui. Ela esteve em missão em várias frentes, especialmente nos últimos anos, na cidade de Toulon, na França, de 2005 a 2018, onde foi responsável pelo conteúdo da Canção Nova na internet naquele país. Foi colunista do portal cançãonova.com, autora de vários artigos publicados, sempre com assuntos direcionados à família. Já acompanhou muitos jovens e casais. Atualmente reside aqui em Cachoeira Paulista, São Paulo, para quem não sabe. Ela é casada, mãe de 3 filhos. Participa da equipe de formação da Associação Internacional Pública de Fiéis Canção Nova, auxiliando na formação geral da comunidade. Obrigada, Ivana, pela sua presença aqui. Obrigada, Paula. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, doutor Djalma. É uma alegria estar com vocês para esse bate-papo, esse tempo de partilha. E nós vamos abrir para algumas perguntas, mas depois vocês também anotem as suas dúvidas, tá? Vão aproveitar eles aqui, né? Então, já não sei se vai ter algum esqueminha de papel para o pessoal, ou caneta, que o pessoal possa estar deixando a sua dúvida. Professor Felipe Aquino, gente, dispensaria nossa apresentação, mas nós vamos fazer questão aqui para deixar registrado. Ele é doutor em Engenharia Mecânica pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista. É mestre na mesma área, pela Unifei, a Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais. Foi diretor da FANQUIL, a atual Escola de Engenharia de Lorena, a USP, durante 20 anos. Foi casado durante 40 anos. Hoje é viúvo, pai de 5 filhos. Eu não sei se eu estou atualizada, se são 10 netos ou se aumentou, professor. 12, gente. Ele é um vovô, graças a Deus. E o professor, ele, além de ter mais de 70 livros publicados pela editora Cleofas e Loyola, hoje ele está na TV Canção Nova apresentando o programa Escola da Fé, o programa Pergunte e Responderemos e um programa que eu vejo que é assim de um presente para a Canção Nova, que está na Rede Canção Nova de Rádio há muitos anos, que é o No Coração da Igreja, né? A gente agradece a Deus pela vida do professor Felipe. Em 2012, eu ressalto que, pelo Papa Bento XVI, foi concedido ao professor Felipe o título de Cavaleiro de São Gregório Magno, em reconhecimento aos serviços à Igreja, feitos notáveis, apoio à Santa Sé e ao bom exemplo dado à sociedade. Se nós poderíamos dar um prêmio para ele, a gente daria também, né, gente? Que a gente conhece ele muito e a gente sabe o quanto o senhor merece isso. Professor, obrigado pela tua presença aqui hoje, viu? O doutor Djalma, gente, além de amigo, além de ser também o meu ginecologista e as 3 meninas que eu tive, né? Pamela, Paola e Poliana, eu tive a graça de ser cuidada pelo doutor Djalma. E também tenho a graça de agradecer a vida dele por ter me salvo na última gestação, que foi a mais difícil. Passei por uma UTI e foi o doutor Djalma, com toda a coragem e experiência dele, que me tirou de lá. Então, para sempre agradecida mesmo. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. O doutor Djalma é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Itajubá, cursou residência médica em ginecologia e obstetrícia no Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães, no Rio de Janeiro. Ele possui pós-graduação lato sensu em ginecologia, com especialização em ginecologia minimamente invasiva no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. É formado no mesmo hospital em pós-graduação e aperfeiçoamento em cuidados ao paciente com dor. Possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia e habilitação em endoscopia ginecológica. É mestre em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Fiquei surpreso com esse dado. Mecânico, gente. Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Atua na área de ginecologia e obstetrícia, com ênfase em ginecologia minimamente invasiva, especialmente nas áreas de videocirurgia ginecológica e esteroscopia, atuando preferencialmente na área de endometriose e dor pélvica. Atualmente, é aluno da pós-graduação a nível de doutorado na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Recebo com carinho, gente, os nossos convidados aqui, por favor.
Obrigada, doutor Djalma, pela presença. Eu que agradeço, Paula, poder estar aqui, que eu estou em casa. Está em casa. Eu estou aqui em casa. Eu sempre que eu chego aqui, eu sou só o Djalma que vem aqui. Essas coisas que você falou. Essas coisas são um detalhe. Só um detalhe aqui, mas eu me sinto em casa. É bom demais ter vocês aqui. Hoje nós vamos conversar, então. Eu peço que vocês se sintam livres para falar sobre esse tema. A gente vai puxando algumas perguntas, mas o que vier de contribuição, vocês se sintam livres, tá? Eu trago um dado para a gente começar a conversa sobre sexualidade, que em junho deste ano foi divulgado um relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que revelou que a cada dia são registrados no mundo 1 milhão de casos de doenças sexualmente transmissíveis. O último dado foi de 2016, que alerta que casos de sífilis, clamídia, gonorreia, tricomoníase são algumas doenças que estão caindo de forma não estão caindo de forma suficiente, fazendo dessas 4 condições uma epidemia perigosa e silenciosa. Esses são os dados da Organização Mundial de Saúde sobre esse tema de doenças sexualmente transmissíveis. Eu vou conversar com o doutor Djalma. Doutor Djalma, para o senhor como médico, esse é um dado preocupante? Paulo, é um dado extremamente preocupante, e uma das coisas que não estão, uma coisa que não está registrada aí é o HPV. Porque hoje a grande preocupação nossa, certo, se enquadra nas doenças sexualmente transmissíveis. Um dado, antes de falar do HPV, o índice de sífilis na gestação ele está aumentando, está se tornando um caso de saúde pública. Nós temos cada vez mais uma prevalência, nós temos uma prevalência alta e cada vez mais uma incidência maior de sífilis na gravidez, com todos os danos que isso pode causar ao concepto, ao feto, ao recém-nascido. Então, aumenta muito a comorbidade. Mas dados que nos preocupam muito, o número de patologias, doenças inflamatórias pélvicas, moléstias inflamatórias pélvicas agudas, que são causadas principalmente pelo gonococcus e pela clamídia, isso está aumentando. Ou seja, nós não temos dados no Brasil, dados estatísticos precisos, mas na prática do dia a dia, no nosso trabalho no dia a dia, até por uma questão de... Como eu trabalho com coordenação em hospitais, então nós percebemos esse aumento. Isso pode levar a quê? No futuro, infertilidade. Então, um dos danos é a infertilidade. E, principalmente, o que mais me preocupa hoje é o HPV, que é o vírus do papiloma humano. Claro que já existem vacinas, que a gente chama de prevenção primária, mas, o último dado que eu tenho, em torno de 1/3 das moças entre 18 até 30 anos, elas existe uma prevalência do HPV nesse grupo. Claro que depois existe todo um processo natural de depuração e uma parte menor vai ficar. Mas isso é da exposição. E o HPV, a clamídia, o gonococcus, a sífilis, eles só se adquirem por transmissão por via sexual. Então, a questão toda ela é mais profunda. Ou seja, talvez a permissividade que se tem hoje, a liberalidade, não permissividade, vou mudar o termo, mas a liberalidade, desde a Revolução Sexual dos anos 60, isso acabou permitindo que houvesse uma maior prevalência dessas doenças. Eu podia perguntar também? Isso, vamos aproveitar, professor? Vamos aproveitar o médico. Ô, Djalma, vou chamar de Djalma, que nós somos amigos desde que nós éramos moços. O HPV é uma doença nova, porque eu me lembro lá desde a minha juventude, via falar em sífilis, gonorreia, etc. Mas o HPV acho que não existia. É algo novo? Tem vacina realmente que funciona? Não é novo, Felipe. Se me permite chamar também de Felipe, que fica mais fácil. É lógico. Não é novo, não. Ou seja, a verruga, essa verruga simples, ela é causada pelo HPV. HPV significa, é uma sigla em inglês que em português significa vírus do papiloma humano. Então, existem 127 subtipos desse vírus. Desde que causa o pessoal chama de
verruga, alguns chamam de olho de peixe, etc. e tal. Isso também é causado pelo HPV e diversas outras situações. O que preocupa a gente, certo, são alguns subtipos de HPV. Eles sempre existiram, só que o conhecimento em medicina, ele dobrava a cada século até chegarmos no século XX. Hoje, o conhecimento de medicina ele dobra a cada 4, 5 anos. Então, se acelerou e se descobriu, ou seja, desde da década de 50, 60, com o advento da biologia molecular, foram identificados esses vírus. Entendi. Ou seja, o que houve, eles sempre existiram. Mas não era conhecido. Mas eles não eram reconhecidos. Então, como a sífilis, 3.000 anos antes de Cristo, já existem relatos de sífilis no Egito. Exato. Ou seja, então a gente já se conhecia, já se sabia que existia a doença, mas ela não era identificada. Ela foi identificada o HPV foi identificado, para vocês terem uma ideia, a partir dos anos 50, com Papa Nicolau. O que acontecia era o seguinte: existia muito câncer de colo de útero. E aí esse médico, um americano de origem grega, chamado Papa Nicolau, ele viu o seguinte: se ele olhasse as lâminas ali e visse que existiam algumas alterações, ele poderia saber que existiria a chance de ter um câncer de colo uterino. Então, a partir disso, e isso foi evoluindo, a evolução veio bastante acentuada pelo nosso tempo, até que se identificasse o que causava aquilo, que é o HPV. Então, a partir desse estudo lá dos anos 50, isso foi evoluindo para se chegar que é o HPV que causa isso. Hoje a gente sabe que subtipo de HPV causa o câncer de colo de útero, e por isso foram desenvolvidas vacinas. Só que as vacinas, elas não pegam todos os subtipos, mas como prevenção, que a gente chama de primária, ela é realmente eficaz. Não, mas e essa propaganda? Desculpa, Alô. Não, pode ir à vontade, eu eu vou pegar uma água para vocês. É que está ligado com essa propaganda anti-vacina, de modo geral, que existe, e também no caso da HPV, o que você coloca sobre isso? Isso é uma sandice, uma maluquice. Maluquice. É uma maluquice. Hoje existe... tem uma revista, aquela super interessante desse mês, eu só vi a capa, mas ela mostra assim que essas maluquices de dizer que vacina faz mal, que a Terra é plana. Então, eles estão dizendo que a Terra é plana, né? Então, dizer que a Terra é plana. Esses absurdos que nós temos hoje. Vacina não provoca autismo. Diz, quem é vacinado vai ter autismo. Quem é vacinado vai... Eu já cheguei a escutar o seguinte, que eles estavam colocando nas vacinas substâncias para causar uma esterilidade, uma infertilidade nas mulheres, que era a maneira de controlar a natalidade no terceiro mundo. Não, isso é uma maluquice. Então, o que aconteceu? Olha o resultado que nós temos hoje, sarampo. O sarampo, que tínhamos um certificado no Brasil. Estava extinto, praticamente. Que estava extinto, praticamente. Estava eliminado, hoje nós temos sarampo. Por quê? Porque dizem que, olha, não tome vacina. Os pais, principalmente, esse movimento é mais nos Estados Unidos, Felipe. É. Existem movimentos nos Estados Unidos de pais que dizem, olha, não se dê vacina nessas crianças, ou seja, vacina faz mal. Então, temos que ter muito cuidado quanto a isso. As vacinas são eficazes. Não pode tomar vacina porque tem mercúrio vai... O componente para conservar as vacinas mercurial, ele é infinitamente menor do que a Organização Mundial de Saúde diz que faz mal à saúde. Então, não há problema nenhum, pode-se tomar vacina. As vacinas são eficazes. E para o HPV, ela é eficaz no sentido do quê? De prevenção primária. Que a gente diz prevenção primária, o que é a vacina. Prevenção secundária, qual é? Fazer o preventivo. Então, não podemos esperar ter a doença. Né? Sim, anual. Hoje, temos muitas mulheres aqui na nossa plateia, nos vendo também pela internet. Hoje, o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e mesmo pelo Ministério da Saúde no Brasil hoje, 2 preventivos anuais negativos para células malignas, ele pode ser repetido a cada 3 anos. Tá. Então, essa é a orientação do próprio Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde no Brasil. Então, o senhor repete, 2 vezes? 2 preventivos anuais, sequenciais,
normais, ele pode ser repetido a cada 3 anos sem nenhum prejuízo à mulher. Eu queria só fazer um adentro. Eu acompanhei uma jovem, na preparação ao casamento, onde ela teve a primeira relação dela antes do casamento e ela contraiu o HPV, né? E depois ela se converteu, ela fez a preparação para o casamento e descobriu que ela tinha uma ferida no colo do útero e que ela tinha pego HPV numa primeira relação. E ela entrou num processo muito difícil depois, ela não conseguia engravidar. Foi uma luta muito grande por causa dessa ferida. E todo o processo, porque aí depois, no casamento, o marido também contraiu a doença. Então, assim, não é uma... Hoje a gente pensa que tudo tem uma cura rápida e fácil, né? Usar do corpo na hora errada, do jeito errado, tem as consequências. Então, assim, é um mistério. Um dia eu conversava com uma médica que falava para mim, a gente estava falando de uma doença autoimune, era uma recém-convertida, uma neoconvertida, e ela me fez a questão: Ivana, tem doenças que como se ela tivesse uma inteligência. Uma doença autoimune é células do nosso corpo que atacam um órgão. Exemplo, uma cunhada minha morreu de lúpus porque o lúpus, o sistema de defesa dela, atacou o rim dela e, aos poucos, ela foi perdendo a função renal. E ela olhou para mim e perguntou: quem inventou essas doenças autoimunes? Quem criou? E aí eu fiquei assim, e eu falei, eu só pude dizer para ela que essas doenças eram consequências do pecado, né? Deus não criou uma doença dessa, mas o fato da gente viver a nossa sexualidade, o fato da gente viver de uma forma do jeito errado, na hora errada, traz consequências. Eu vou começar esse assunto, eu vou perguntar para o professor Felipe, para os cristãos, professor, essa prevenção dessas doenças, né? A gente sabe que a gente tem essa linha, né? O que o senhor diria nesse sentido para nós? Olha, Paula, a igreja tem um remédio que funciona 100%. Chama-se castidade. Só que a castidade hoje cheira bolor, né? Só que esqueceram que o Alexandre Fleming descobriu a penicilina a partir do bolor, né? Então, o que a igreja ensina? A castidade é uma prevenção natural, né? Significa o quê? Quem é casado vive a vida sexual só com o seu cônjuge, né? Se nenhum dos dois tem nenhuma doença, não vai transmitir para nenhum dos dois, né? Agora, se um tem, aí pode transmitir para o outro, né? E tem porque pegou fora do casamento, evidentemente, ou num ato que é extraconjugal. Mas no casamento, né, é tranquilo. E quem não é casado não viver o sexo de jeito nenhum. Nem prostituição, nem adultério, nem fornicação, nem, não sei, nem masturbação, nem prática homossexual. E se a pessoa vive a castidade, ela é segura. Agora, o grande problema de hoje é que o mundo moderno, como dizia o Papa Paulo VI, quer soluções fáceis para problemas difíceis. Paulo VI dizia que esse é o grande problema do mundo moderno. Entendeu? Porque se você dá uma solução fácil para um problema difícil, você não resolve o problema. Está aqui o Djalma. Minha esposa teve um câncer 6 anos. Foi quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e olha, e morreu. Agora, imagina se os médicos dessem para ela vai para casa, toma 3 aspirinas por dia, que você vai ficar boa. Aí vai morrer com 1 mês. Quer dizer, quando você dá uma solução fácil para um problema difícil, você não resolve o problema, você agrava o problema. Por isso que existe uma medicina que estuda 24 horas, como a igreja estuda também as coisas da teologia, né? Então, a igreja tem essa solução. Quer dizer, ninguém vai pegar uma AIDS, ninguém vai pegar uma sífilis vivendo na castidade, ou como casado ou como solteiro, né? Agora, é difícil colocar isso para o mundo, né? Que o mundo não quer saber de dificuldade, o mundo quer ter uma vida regalada, né? Então, as coisas... Mas para nós cristãos, se a gente viver essa realidade, né, a gente não vai ter problema. E aí eu queria aproveitar a Ivana aqui, né? Para você, a prática da sexualidade de forma saudável, né? Fala um pouquinho dessa sua experiência atendendo os casais.
Porque parece utopia, mas é realidade para muitas famílias. Isso acontece, você atende muita gente. Eu sou praticante há Praticante, nós somos. há 23 anos e Vamos muito defender feliz. essa causa. Um dia eu participei de um encontro de noivos. Nós estávamos numa bancada como essa aqui e fizeram a questão para nós. Ela foi para um padre, que hoje é bispo, na Martinique. Eu não sei. Mas perguntaram para eles quantas vezes um casal católico deve fazer sexo. E eu achei a resposta dele muito interessante. Ele falou bem assim, que um casado deve fazer pelo menos 2 vezes por ano 2 bons retiros. Um retiro espiritual, né? O casal vai para rezar, para se encontrar com Deus. E um retiro, vou falar em francês para depois eu traduzir, couette. Couette é coberta, um retiro coberta. Aí todo mundo olhou para ele assim e falou assim, mas o que é um retiro coberta? Ele falou, vai pegar as crianças, manda para a avó, manda para a tia, manda para amigo, irmão de comunidade. Vai você e seu marido para um final de semana onde vocês dois vão se dar um para o outro. Se dar, sem preocupação, sem ver televisão, sem levar telefone, sem levar nada. É só para fazer sexo. Porque Deus criou isso. E a grande, vamos dizer assim, dificuldade, como o professor Felipe Aquino falava, é que hoje, principalmente com o racionalismo, que não é a razão, mas o racionalismo, que entrou muito forte com Descartes, eu penso, logo existo, e que separou a gente, né? O corpo e o espírito, né? A gente foi esquecendo que nós somos pessoa, né? Meu espírito não é um troço que voa assim. Ele está dentro de um corpo e que meu espírito vivifica o meu corpo, né? Ele dá vida ao meu corpo. E eu não posso separar isso. Hoje a gente separa, por isso que a gente quer o prazer rápido, o prazer fácil, né? Por isso que a gente utiliza e quer o outro como objeto, né? É tão fácil, né? Ter o outro como objeto, mas quando a gente se engaja num casamento e a gente entende assim, eu entrei para me doar, né? Por que a igreja vai proteger? Por que a igreja vai dizer, olha, o sexo ele foi feito para ser, vamos dizer assim, utilizado e usado dentro de um dom total. Porque a igreja entendeu que pelo corpo, no corpo, o homem é sinal de algo. O que meu corpo é sinal? Eu sou sinal de quê? Eu sou sinal de um mistério escondido depois de toda a eternidade. João Paulo II vai dizer, foi uma catequese no dia 20 de fevereiro de 79, se eu não estou enganada, que o corpo torna visível o invisível. Eu olho para a Marie Sophie, de 7 anos, quando ela está peladinha, tomando banho, e eu olho para ela assim, o corpo dela torna visível o invisível. Eu olho para o corpo do meu marido, quando eu me entrego a ele, e digo, o corpo do meu marido torna visível o invisível. Eu torno. E por isso que a igreja vai resguardar, vai guardar, vai colocar tudo o que ela pode, porque neste corpo eu torno visível o quê? O mistério da Trindade. Então, quando a gente acompanha casais, quando a gente acompanha jovens, quando a gente vai trabalhando esse mistério tão bonito, né? A gente vai dizer isso. Essa unidade do casal é importante, porque nela a gente mostra a Deus. Ótimo. Eu quero puxar de novo o doutor Djalma para falar das consequências de uma escolha de vida, né? Dessas pessoas que acabaram por escolha pessoal, mas também, às vezes, sem saber, né, doutor, e acabam contraindo essa doença. Mas a gente já percebe que as doenças sexualmente transmissíveis, ela tem um impacto alto em toda a população, né? E uma das coisas que, ao estudar esse tema, eu fui vendo que também as crianças são atingidas, né? Se elas foram contaminadas verticalmente, né? A gente também percebe que algumas não têm os tratamentos. E existem até doenças neurológicas, cardiovasculares, que atingem, e até infertilidade, como o senhor falou, né? Além de um aumento do risco de infecção por HIV.
Isso é real, né, doutor? O que a gente poderia falar para quem está acompanhando agora, os colaboradores aqui da Fundação João Paulo II? O senhor, como médico cristão, o senhor orientaria para a gente, além desse anual, né? O que o senhor diria na experiência que o senhor tem? Hoje, pensando em saúde pública, certo? O ideal é que... Você falou em transmissão vertical. Transmissão vertical é a transmissão da mãe para o filho. Certo? Então, quando a gente pensa em transmissão vertical, nós pensamos que a saúde pública ela deve englobar 100% das mulheres em atenção pré-natal. Nós sabemos que isso ainda não existe, que uma parte pequena, mas ela acaba não tendo cuidados pré-natais. Uma patologia hoje, como eu disse, que está aumentando a incidência dela, a sífilis. Ou seja, existem consequências da sífilis, da transmissão da sífilis em termos verticais. Ou seja, uma mãe que tenha sífilis, transmita a sífilis para esse recém-nascido, mas que não foi detectado isso no pré-natal, não foi detectado isso de alguma forma no nascimento, e essa criança se contamina, ela vai ter consequências dessa sífilis, inclusive neurosífilis e alterações, neurosífilis, sífilis, podendo chegar até que ela é primária, secundária e terciária, podendo levar a alterações neurológicas dessa criança, se não detectado e se não tratado. Então, hoje, doenças sexualmente transmissíveis, elas podem ocasionar isso. Então, o que fazemos hoje não é o ideal. O ideal é como o Felipe já colocou, a Ivana já colocou, que seria nem tanto a prevenção primária, mas a prevenção antes até da primária. Eu não sei nem qual é o escolha nome. A primeira. Então, o nome que eu escolha. daria a isso seria uma vivência sóbria da sua sexualidade. Mas, quando trabalhamos, há consequências. Eu estava lembrando uma frase aqui, Ivana, conversando, e não sei quem é o autor dessa frase, mas Deus perdoa sempre, nós, humanos, procuramos perdoar, mas nem sempre perdoamos, e a natureza não perdoa nunca. Então, ou seja, a natureza não perdoa. Para cada ato que eu tenho, vai existir uma consequência. É ação e reação. Então, se nos meus atos, eu tenho atos de origem retilínea, eu não me desvio. Se eu me desvio para os lados, ou seja, eu perdi a reta, eu perdi meu prumo. Então, Djalma, pergunta, tem vacina contra a sífilis, contra as outras doenças sexualmente transmissíveis, ou só HPV? HPV. Ou seja, não sífilis, só para o pessoal entender, a partir da detecção existe tratamento. Ou seja, é a famosa benzetacil, né? Ou seja, é a penicilina, ele é bastante sensível à penicilina. Então, trata-se. Vou usar termos bem comuns, gonorreia. Existe tratamento com antibiótico para gonorreia. Uma doença que é muito prevalente hoje e é sexualmente transmissível, que é a clamídia. Chama clamídia trachomatis. A clamídia também existe antibiótico para a clamídia. Mas, como? Clamídia é uma bactéria. É uma bactéria como o treponema pálido, que causa a sífilis, como o gonococcus causa a gonorreia. A clamídia é um germe que vai causar uma doença. Essa doença se caracteriza por dor pélvica, uma dor bem intensa, certo? E também pode dar um pouco de pus na pelve. Claro, você trata, dá remédio, etc. tal, perfeito. Mas existem consequências, e a principal consequência é a infertilidade. Ou seja, são aderências, causa aderência dentro aqui da barriga, a trompa, né, a tuba, ela fica grudada, e isso faz com que haja dificuldade do quê? E ela pode ficar obstruída também, dificuldade que se consiga engravidar. Agora, existem tratamentos, só que a Paula falou do HIV. O HIV também é de transmissão sexual. O vírus da síndrome da
imunodeficiência adquirida. O que mudou, Paula? O primeiro caso que eu me lembro de HIV, aqui no Brasil, eu era estudante ainda, olha, faz tempo, muita gente que não era nem nascida, talvez. Certo? Mas, então era aquela história. Tem AIDS, sentença de morte. E isso mudou. Isso mudou, ou seja, existe terapia, existe tratamento. Então, hoje, ela é uma doença que tem um controle. Talvez isso, eu queria perguntar a Felipe e Ivana, se você me permite, Paula, isso mudou o comportamento da humanidade? Isso mudou o comportamento das pessoas? O medo, ele é um fator que, em termos de doenças sexualmente transmissíveis, ele tem essa influência. E hoje, com as terapias que nós temos, mesmo com consequências, mas as terapias, ou seja, você mantém a vida. Nós conseguimos manter a vida, certo? Mas com algumas consequências, como eu falei. Então, isso está influenciando muito no comportamento? Djalma, ainda é só para completar, quer dizer que não tem vacina para essas outras doenças. Vacina não. E quer dizer, não tem porque não tem condição de fazer ou porque não se chegou à pesquisa ainda suficiente para, por exemplo, cada sífilis, cada gonorreia. Vacina a gente usa para doenças virais, etc. Tal. Não é para casos de... não é o escopo da... Entendi. Que tecnicamente não... Entendi. Você tem uma... O ideal, por exemplo, existe vacina contra o câncer? A gente não tem uma vacina contra o câncer, mas se eu falar em termos de que o HPV, ele provoca alterações no colo do útero que vão levar a um câncer, eu estou fazendo uma prevenção primária do câncer de colo de útero com uma vacina, Entendi. que é do HPV. Então, olha, o caminho é um pouco distinto, mas para outras doenças, eu não sei a etiologia, não sei a causa daquilo. Só que essas doenças bacterianas, eu não tenho como fazer uma vacina para uma doença bacteriana. Eu queria colocar aqui, Paulo, uma reflexão que é o seguinte. Deus, quando nos criou, colocou em nós dois instintos preservativos da vida. Por isso são dois instintos muito fortes. É o sexo e a alimentação. Porque sem alimentação, a gente não vive, morre. E sem sexo, não reproduz, então acaba a humanidade. Por isso são dois instintos muito fortes. E que a partir do momento que nós cristãos acreditamos que o pecado original entrou na história da humanidade e desorganizou a vida humana, desorganizou principalmente esses dois instintos. Por isso que o sexo ficou tremendamente pervertido, sendo uma coisa maravilhosa, que é o instrumento de transmissão da vida, né? Que tem dois sentidos muito fortes que ele coloca, o sentido unitivo do casal e o sentido procriativo, né? E alguém se preocupa muito com a separação desses dois elementos, porque quando foi aprovada, quando foi descoberta a pílula anticoncepcional em 1967, eu me lembro bem, o Papa Paulo VI disse: vai ser uma desgraça. Por quê? Porque separa o elemento unitivo do casal do procriativo. Então, tirou-se o elemento procriativo e ficou só com o prazer do sexo. Aí você desorganiza o sexo. Paulo VI colocou isso muito claro, olha, lá na Humana Vitae, em 1967. Então, eu acho muito importante isso, né? A gente ter essa consciência, né? O sexo é uma coisa maravilhosa, mas ele é muito forte. Por isso que ele, tirado do lugar dele, ele causa muito prejuízo. É como um olho. O olho é uma coisa maravilhosa, mas imagina alguém que tem um olho deslocado para a bochecha ou para a testa, vira um monstro. Ou seja, quando você tira uma coisa do lugar exato dele, ele passa a ser destrutivo, passa a ser feio. Né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter não só com o sexo, mas também com a alimentação. Né? A alimentação também é uma alimentação desorganizada, de bebida, de não sei o quê, causa também todo um transtorno. Então, são dois elementos que a gente precisa tomar muito cuidado. Vou aproveitar a Ivana aqui para pedir para ela falar para as pessoas que já sofrem com isso, Ivana, já detectaram alguma doença ou vieram do pai, da mãe. Eu conheci uma amiga que a mãe tinha sífilis e procurar doutor Djalma. Oi? Brincadeira. E o que a gente poderia dizer para essas... Parece que a gente fala mais para mulher, né? A gente estava falando aqui nos bastidores aqui.
Parece que a gente fala dessas doenças para as mulheres, mas não só para as mulheres. O que a gente poderia falar para essas pessoas que já passaram por isso, passam por isso? O que você diria? A palavra que vem a primeira é coragem, né? Porque contrair uma doença dessa, ou dentro do matrimônio, por algum ato externo, uma traição, não é fácil, né? Gerar a primeira ferida mais forte é a infidelidade, e depois a doença na carne, né? A doença contraída. E depois, porque, de uma forma como você falou, Paula, hereditariamente, né? Hoje de manhã eu vi uma frase bem interessante: coloque todas as suas questões diante do Senhor. Mesmo se você não tiver resposta, você vai ter descanso, né? Então, tudo isso, o lugar melhor para ser colocado é diante de Deus, é falar para Deus, né? É colocar diante de Deus. Mesmo se a gente não tiver resposta, a gente vai ter descanso. E depois, ir ao médico, porque a ciência é um dom maravilhoso, né? A igreja sempre é a favor da medicina, sempre apoiou. Muitas descobertas maravilhosas vieram de grandes homens religiosos, e a gente tem a medicina que acompanha a gente do lado, né? Então, um bom médico, um bom acompanhamento e coragem, saber que Deus está perto. Eu queria só ter uma palavra em relação também à castidade. Esse nome é até feio, né? Parece que corta algo. Né? E a gente entende completamente errado castidade. O que é amar? Amar é querer o bem daquela pessoa, né? A primeira definição de amor amar é querer um bem. Se eu quero o bem para aquela pessoa, eu vou querer levar ela lá para o lugar onde ela tem que estar. Eu quero o bem para os meus filhos. Eu amo o meu marido. Então, a melhor coisa para fazer é eu levar ele lá para aquele lugar. Então, quando eu amo, e eu amo nesse amor verdadeiro, de querer o bem, eu não posso tornar a outra pessoa objeto para mim. Eu me dou inteiramente. Eu me entrego inteiramente. E eu sei onde eu tenho que levar essa pessoa. Então, a castidade é olhar para o outro e me olhar. Eu não sou objeto. Eu não posso ser um objeto de prazer do meu marido. Eu não posso fazer do meu marido objeto de prazer. Eu vou me entregar. Então, a castidade, eu gosto muito de contemplar os rios. A castidade é o leito do rio. Pensa se a gente tirasse o leito do rio do Paraíba e deixasse o rio Paraíba correr para tudo que é canto. A gente ia ter um pântano. E água parada dá bicho, né? A água parada mata, né? Tira o leito do rio Paraíba, deixa ele encher e criar e ter borda, vai ter destruição, destruição, destruição. Então, a castidade não é só o fato de cortar algo, não existe esse cortar. Vamos tirar a ideia de castidade é um negócio que vai me tolir. Não, castidade é um negócio que vai me dar borda, vai me dar borda. Me dar borda para quê? Eu, como casada, me entregar inteiramente para o meu marido. Eu, como casado, fazer entender que eu escolhi e que eu não posso, agora, na minha imaginação como casado, ficar olhando os homens e cobiçando todos. Que eu escolhi a me entregar. Eu pego toda essa energia, porque é energia, como o professor Felipe aqui. Energia que começa antes do casamento. É muita Eu queria que você energia. também pegasse essa... para quem não é casado, alguém pode estar te ouvindo e pode pensar assim, ela é casada, ela já tem o marido dela. Não, mas você já foi eu fui solteira? solteira. E eu conheci você solteira. Então, é pegar toda essa energia e canalizar. O Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, ele vai dizer que o Eros é lindo e que a igreja não matou o Eros. A igreja não toliu isso dentro da gente. Aliás, é uma força poderosa que a gente tem que canalizar para colocar no lugar certo, do jeito. A gente você está falando de escolhas, Ivana. Sem dúvida, é escolha. Por isso que a educação da vontade é tão importante. Ela começa cedo, ela começa em casa, ela começa quando as crianças são pequenas. A entender. Eu achei muito interessante. Eu estou falando demais, eu vou fazer palestra. Eu tenho um menininho de 10 anos. Vai fazer agora, em outubro. E ele chegou em casa, eu sempre entendi assim: eu não tenho que esperar as perguntas, eu tenho que antecipá-las. Porque muitas vezes as perguntas sobre sexualidade
Muitas vezes ele já escutou outras coisas. Então, eu sempre antecipei, falando da beleza do corpo, falando da beleza do que ele é, falando que ele é um dom, que ele é um presente, explicando. Esses dias ele perguntou para mim assim: mamãe, eu queria conversar sobre isso. Aí eu falei: você quer falar com quem? Comigo ou com seu pai? Aí ele falou assim: eu quero falar com o papai. E aí ele falou assim: eu quero entender como é que é. E aí o pai explicou. Quando terminou, ele falou assim: nossa, vocês fazem isso? A gente faz isso. Então, assim, educar na beleza. A gente tem que... Com verdade. Com verdade. E a melhor verdade vem da boca dos pais. A gente não tem que esperar as questões deles. A gente tem que se antecipar, porque o mundo não espera para educar os nossos filhos. O mundo não espera. Para terminar, lembra, Paula, a gente teve uma vez não sei se você lembra ainda, a gente teve um exercício de faculdade que a gente foi ver um frei muito conhecido lá em Aparecida. E ele falou que o mercado de consumo, que o marketing entendeu que o maior mercado de consumo são as crianças. E para fazer que essas crianças consumam rápido, a gente precisa tornar essas crianças adultas precoces. Precocemente. E a maneira mais fácil era sexualizar essas crianças. Então, assim, o mundo faz isso. A gente tem que antecipar. Deixa eu só dar um gancho aqui e fazer uma pergunta para a Ivana e para o Felipe. A gente está falando de educação sexual. Hoje, quando se pensa em programas de educação sexual, se pensa em ensinar métodos contraceptivos e ensinar o uso de preservativo para as crianças, etc. e tal. Diz, olha, o sexo está aí, mas vocês se protejam. Então, eu acho que eu queria colocar essa visão que se tem de educação sexual e qual é a visão que a gente tem que tentar cultivar. O Papa João Paulo II, uma vez, falou uma coisa muito interessante. Ele dizia: o que é educação sexual? Educação sexual é educação para a castidade. E ele diz: castidade não é não viver o sexo. Não, castidade não é proibir viver o sexo. Não, é viver o sexo no lugar certo. Então, ele diz, essa perversão sexual, eu não chamo, o que existe hoje, normalmente, eu não chamo de educação sexual, eu chamo de perversão sexual. Por que perversão? Porque está se ensinando os jovens, as crianças, usarem o sexo fora pelo menos fora do contexto cristão. Né? Ou seja, dá vazão ao sexo, usa qualquer coisa que você acha que vale, dá vazão aos instintos. Aí você está realmente tirando o sexo do lugar dele. Né? Eu gosto de lembrar uma frase do Papa Pio XII, de 1950. Quer dizer, tem 70. O Papa Pio XII dizia: o casal tem o direito de participar do prazer sexual. Porque foi Deus que deu ao casal esse prazer na geração dos filhos, na sua intimidade. Não quer dizer que o casal que não possa mais gerar, não possa ter vida sexual, pode, porque o aspecto unitivo continua importante e necessário para um casal, não é? Mas vivendo o sexo dentro do lugar certo. Hoje é difícil fazer essa pregação, sabe? No meio cristão a gente faz com facilidade, mas fora do meio cristão, você diz: olha, o sexo só no casamento, realmente é um tabu para muita gente hoje. Mas nós temos que colocar, né? O Evangelho de hoje está dizendo que a luz não é para ficar debaixo da mesa, né? A luz tem que ficar lá em cima. A luz é a verdade de Cristo, a verdade que a igreja traz. Nós temos que ter coragem. Eu escrevi um livro, né, sobre namoro. E quando eu escrevi esse livro, porque os jovens pediram, eu falei para minha esposa Azila: eu acho que esse livro não vai dar certo, porque eu estou colocando o seguinte: um namoro cristão, um namoro sem vida sexual. Mas olha que coisa interessante: de todos os livros que eu já escrevi, é o livro mais vendido. E eu fiz questão de colocar na primeira página do livro uma frase do Paul Claudel, que era um teatrólogo francês que se converteu: o jovem não foi feito para o prazer, foi feito para o desafio. Desafio. Eu falei: eu quero que um jovem que pegue esse livro, aqui eu estou diante de um desafio, um namoro diferente. Pois olha, os jovens querem esse desafio. Então, o que eu acho que está faltando para os adultos, talvez, é coragem de dizer para o jovem: viva a castidade, viva a virgindade até seu casamento. Porque isso é garantia de felicidade, isso é garantia de bênção de Deus.
Tenho certeza que o casal que chega a um casamento lutando, porque não é fácil não chegar ao casamento sem ter tido vida sexual. É difícil, é um desafio para todo mundo. Mas Deus recompensa. E a natureza recompensa. A natureza, ela não sabe perdoar. A natureza é cega. Mas quando você obedece à natureza, né? E outra coisa muito bonita, né? Uma coisa que precisa ser entendida: o sexo, ele é o coroamento da entrega de um ao outro. Por que a igreja só aceita que a vida sexual seja feita depois dessa aliança aqui na mão esquerda? Porque você assumiu um compromisso de vida com a pessoa até a morte. Eu te recebo, né, com minha esposa, tal, prometo ser fiel na saúde, na doença, até a morte. Então, é um compromisso terrível, solene, diante de Deus, da comunidade, dos ministros. E que, então, aí sim, aí você tem um sexo compromissado. Amanhã, minha esposa, se você estiver doente, eu estou do seu lado. Se você perder uma perna, meu marido, eu estou do seu lado. Se você ficar pobre, eu estou do seu lado. Se você passar fome, vamos passar fome juntos. Aí tem sentido a união dos corpos, porque a união das almas aconteceu. Entende? Então, acho que subjacente a tudo isso que a gente está falando, precisa ter, entende? Essa sustentação. Eu queria acrescentar uma coisa. A educação da castidade, ela vai em par com a educação do dom. O dom de si. Hoje a gente educa jovens completamente egoístas. Se um jovem não foi educado na castidade e no dom, ele não consegue se construir. Hoje a gente está numa sociedade hedonista, a gente está numa sociedade individualista, relativista. E se eu não educo, e principalmente aqui eu falo para pais de adolescente, eduque os seus jovens ao dom. Leva ele para coisas, instituições, obras de caridade, passar tempo com crianças pobres, passar tempo com realidades palpáveis, porque a gente está para sair de si, seu mundinho. Porque principalmente hoje com um telefone na mão, uma vez eu lia um artigo de um monge beneditino que dizia que existe um complô à vida espiritual. E quando eu falo vida espiritual, não é a vida de oração, mas assim, é um complô à vida intelectual, à vida de espírito, à vida de... Espiritual é isso, é sair de si para o outro. E hoje os nossos jovens, todos têm um telefone celular na mão. E isso leva eles para fora, né? Para outros mundos, mas não para o mundo concreto. Então, a educação ao dom, ela vai de par com a castidade. Vou aproveitar o doutor Djalma, ainda que as pessoas estão aqui, para identificar, doutor Djalma, se eu tenho alguma doença sexualmente transmissível, tem algum sinal, alguma coisa, eu devo me preocupar, ou a mãe olhando para o filho, algum sintoma, alguma coisa que pode dar um alerta aí? Bom, são inúmeras as doenças sexualmente transmissíveis. Vamos por partes, então. Vamos falar em HPV. O HPV, ele é a prevenção, nesse caso, a prevenção secundária, ou seja, a ida ao ginecologista, estou dizendo em caso das mulheres, a ida ao ginecologista para que faça o preventivo, 2 preventivos anuais, depois pode ser feito a cada 3 anos. Por que pode ser feito a cada 3 anos? Porque o vírus, o HPV, para que ele dê algum sinal detectável, ele tem um tempo, chama um período de latência, um período de demora para isso aparecer. Então, por isso, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já preconiza a cada 3 anos. Não há necessidade, em termos de saúde pública, se fazer menos do que isso. Bom, então, essa é a prevenção que a gente chama de secundária. Algumas outras doenças, por exemplo, a clamídia. A clamídia, ela, quando dá uma patologia inflamatória, ela dá muita dor. Então, ela vai buscar o médico por bastante dor e o diagnóstico é feito. Uma gonorreia, vamos dizer, o gonococcus, ele dá um corrimento amarelado, um corrimento bastante intenso, certo? Então, esse seria um sinal. Como também... tanto para homem quanto para mulher. Isso que eu ia perguntar. Sim, no homem é uma secreção uretral, porque o gonococcus ele fica ali no canal, no pênis, no canal da urina, né, na uretra. Então, ele começa a dar uma secreção amarelada e começa a pingar.
certo? Fica pingando uma secreção amarelada. Isso seria a gonorreia. Existem outras patologias causado pelo hemófilos Ducrey, que seria o cancro mole, etc. E tal. Como? Se tem mau cheiro. Não, por exemplo, o gonococcus não, ele não vai dar um odor forte. O que vai dar um odor forte é uma outra doença sexualmente transmissível, essa de um grau até de virulência, um grau de ser não é tão forte, mas é a tricomonas. É um protozoário feito uma bactéria, vamos usar esse termo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. E ele causa um corrimento amarelado e um cheiro muito forte. Um corrimento amarelado bastante intenso e um cheiro muito forte. A sífilis, quando perceptível, tanto no homem quanto na mulher, a sífilis ela é dividida em primária, secundária e terciária. A sífilis primária é caracterizada por uma ferida, mas uma ferida indolor, certo? De mais ou menos 1 centímetro, certo? Uma lesão e que não dói, certo? E ela dura mais ou menos uma semana. Normalmente pode ser na mulher, normalmente é na vagina. Aliás, por isso que é mais difícil você perceber a sífilis primária na mulher. Certo? No homem, normalmente ela é na glande, ali no pênis. Então, o homem é muito mais fácil perceber a sífilis primária do que a mulher. Só que existe descrição, que não é uma aula de doença sexualmente transmissível, a gente não chama mais de doença sexualmente transmissível. Hoje chamam-se infecções sexualmente transmissíveis, porque existe a infecção. Eu tenho infecção pelo HPV, mas eu não tenho a doença ainda causada. Então, o termo mudou. Mas, se eu fosse abordar aqui, por exemplo, a sífilis, eu tenho lesão primária na língua, na boca, mucosa. Em mucosas, em outras mucosas. Por quê? Pelo sexo oral, levando a lesões primárias de sífilis na cavidade oral, na língua, etc. Tal. Agora, não confundir com uma doença, uma patologia que não é sexualmente transmissível, são duas e são muito comuns nas mulheres. Tem que ter atenção a isso. Uma é a candidíase. A cândida é quando tem uma coceira. Então, coça muito ali e dá um corrimento feito um leite coalhado, certo? A cândida, ela não é sexualmente transmissível. Não precisa tratar o parceiro. E tem uma outra patologia, e essas duas estão ligadas à acidez vaginal. Quando a acidez fica muito baixa, certo? A cândida favorece o aparecimento de fungo. E quando sobe muito, fica muito alcalino, o pH fica mais alto, favorece o aparecimento de bactérias. E existem bactérias que estão na vagina, chamada Gardnerella, outra chama Mobiluncus, elas estão quietas, num pH normal. Se o pH sobe muito, elas vão crescer. É um meio favorável para que elas cresçam ali. Mas vai acontecer o quê? Tem um cheiro, um odor vaginal bastante forte, principalmente depois de uma relação sexual, que o sêmen ele vai alcalinizar ainda mais. Então, vai liberar um odor mais forte. Ou quando vem a menstruação, que também alcaliniza muito, e esse odor é liberado também. Mas só que uma característica aí que não tem corrimento. Não existe um corrimento, só existe um odor. Isso não é sexualmente transmissível, isso tem que ser tratado, mas independente, às vezes a gente nota que se trata parceiro para isso, mas a literatura médica é muito clara a respeito disso. Tanto cândida quanto as chamadas vaginoses bacterianas, elas têm que ser tratadas, mas elas não são sexualmente transmissíveis. Então tem que ter essa atenção. Sim, eu vou abrir para perguntas. Você pode falar, pode falar. Depois que começou a vacina, assim como hoje a divulgação da camisinha é o auge para a prevenção de doenças, isso deu, como o Felipe estava falando, aconteceu uma liberalidade na sexualidade muito grande. E, mediante a esse não temor mais de pegar, porque, por exemplo, se eu pegar eu tenho vacina,
tem ocorrido mais frequente essas doenças devido de que eu vou ter depois um remédio para ser curado, ou então um tratamento. Isso deu uma segurança para a pessoa ficar na liberalidade? É aquilo que eu tinha perguntado ao Felipe. Rosa, só colocar uma coisa aqui. Está mais liberal porque tem vacina. Se eu tiver alguma coisa, tem a vacina. Não, a vacina ela é prevenção primária, ou seja, eu uso a vacina antes que eu me exponha àquele vírus. Ou seja, hoje se preconiza a vacina do HPV, a faixa etária ideal é de 9 até 14 anos, para se fazer. Existem já programas do Ministério da Saúde para que se vacine essas meninas e os meninos também, porque o HPV, ele dá o 16, um monte de subtipo, né? Mas 4, 16, 18, 31 e 33, eles vão dar o câncer de colo de útero. Mas o 6 e o 11, eles dão aquelas feridas, aquelas lesões chamada condiloma acuminado, que é feito, chama-se também de crista de galo. São verrugas vulvares ou verrugas no pênis. Então, a vacina é quadrivalente. Ela é para 6, 11, 16 e 18. Os outros ainda nós não temos. Já existem vacinas que estão sendo testadas e logo vão chegar, que são as vacinas nonavalentes. Já são 9 subtipos. Mas essas vacinas têm que ser feitas como prevenção primária. Agora, o que acontece é isso, o que a gente percebe, e isso já foi discutido, eu estava falando aqui numa mesa de origem de cunho cristão, de cunho católico, mas em mesas, em congressos que totalmente leigos, ou seja, que não confessionais, eu diria, a gente percebe isso na discussão. Ou seja, o tratamento, principalmente em relação à AIDS, em relação ao HIV. Ou seja, hoje já tem tratamento, então aquela prevenção que se fazia enormemente, ela começou a cair. Isso não deve acontecer. A prevenção, ela deve acontecer. O ideal é que não se exponha ao vírus, o ideal é que não adquira esse vírus. Ou seja, porque o tratamento, ele existe, mas o tratamento, ele é sempre um tratamento, ou seja, vai ter que conviver e vai ter que tratar sempre. O ideal é não ter. Mas isso, na mente das pessoas, tem funcionado. A medicina está avançando, a medicina tem condições de tratar, então eu não preciso me resguardar tanto. Há necessidade, sim, de se resguardar. Plantou, vai colher. Escolheu, vai ter consequências. E em relação à vacina, às vezes mães me perguntam o seguinte: mas eu tenho realmente que vacinar a minha filha, certo? Isso não vou estimular que ela passe a ter relações sexuais porque de repente ela está vacinada? São duas coisas totalmente distintas. Uma é a educação que nós temos que dar para os filhos, e a gente educa, ou seja, a gente planta a semente, e é essa a nossa função. A segunda é cuidar. O cuidado, realmente, eu tenho que ter. A Ivana falou que, e eu já tive paciente, já vi casos de um contato sexual adquirir o HPV. Então, eu não posso expor por uma sandice, por uma maluquice da minha cabeça, que eu não faça o tratamento que eu tenho que fazer com os meus filhos. Ou seja, é a vida deles. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer ali adiante. Eu educo. Eu tenho que educar. Mas eu não sei o que vai acontecer dali adiante. Então, eu preciso também oferecer a eles o que a ciência nos dá como o conceito correto. A gente está caminhando para o final, tem horário, né? Quero agradecer a presença de vocês, mas antes, né, aproveitar esses últimos minutos, antes de abrir para perguntas, sobre esse assunto da prática da sexualidade saudável. Ivana, mais alguma coisa para acrescentar? O que você acha que não poderia faltar nessa discussão aqui, para a gente levar para casa como tarefa, né? Como tarefa. Só um dado para acrescentar. A gente sabe que a AIDS fez foi uma epidemia muito forte na África, né? E países foram completamente dizimados por essa doença. E na Uganda, devido a um programa feito, que não foi um programa de igreja, não, foi um programa de saúde pública,
onde eles falaram que a melhor coisa era a vivência correta da sexualidade, a castidade para solteiros, a castidade para casados. Se eu não me engano, o número de casos que era de 36% caiu para 6%. Né? Isso é espetacular. É educação, mas a verdadeira educação, de fato, ela tem uma eficácia. Eu acho que hoje a gente precisa descobrir cada vez mais a beleza da vida sexual e, principalmente, o que Deus pensou e bolou dela. A gente não pode negar que ela é uma bênção quando ela é vivida corretamente, do jeito certo. Como o professor Felipe aqui falou, muito mais do que eu acho lindo porque a entrega total que a gente faz para o nosso marido, para nosso esposo, do nosso corpo, querendo ou não, vai fazendo aquilo que é o desejo de Deus, a unidade de duas pessoas. Né? A palavra diz, eles não são mais duas pessoas, eles são uma só carne, para a gente evidenciar aqui o que acontece lá em cima no céu, que é a união, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente ter conhecimento. Eu era cheia de tabu e de ideia em relação à sexualidade. Eu casei há 20 anos e entrei para um matrimônio com um monte de ideia, que veio da minha prática sexual antes, infelizmente, que veio das coisas que eu aprendi até dentro da religião católica e que eu fui aos poucos, né, me abrindo. A teologia do corpo foi uma descoberta fantástica para mim. Graças a Deus a gente tem esse homem aí que escreveu tanto, né? Tem aquele livrinho vermelho. Eu falo assim, não, procura o livro do professor Felipe Aquino. Qual? O livrinho vermelho, né? Que vai educando a gente. Não, eu estou falando sério, é o livrinho vermelho. Você não sabe o nome dele? Eu sei que é alguma coisa que fala da sexualidade. E eu pude ajudar a casar. Mas assim, a gente tem que se educar a sexualidade. Não só educar os jovens, mas não, a gente casada, a gente precisa se educar para entender que esse é um lugar santo e sagrado, que não tem nada de errado. Né? Fazer sexo e fazer do jeito bom. Então, educar, procurar, entender, porque é uma maravilha e ela foi dada por Deus. Né? Sexo não foi só dado para a gente fazer neném e para ter filho. Sexo foi feito por Deus para que o casal possa ser de fato um. E a potencialização, que é isso. Se eu tivesse uma receita, Paula, vai fazer o final de semana da coberta? Da coberta. Da coberta. E se alguém te ouvindo pensa assim, tem alguma coisa errada comigo, no meu relacionamento como solteira ou como casal, o que eu faço, Ivana? Eu posso dizer assim, procure gente que entenda melhor, né? Um bom conselheiro conjugal cristão que possa ajudar esse casado. Pessoas que já estão na caminhada e que possam ajudar a compreender, porque é muito complexo, né? As coisas são complexas, não é uma conversa rápida que a gente encontra soluções fáceis, não é assim. Mas assim, procurar pessoas que possam ajudar, né? Porque existe um desejo de Deus que a gente viva bem a nossa sexualidade. E o senhor, professor Felipe, para a gente encerrar? Olha, eu gostaria de colocar dois pontos aqui, entre muitos que precisariam ainda ser colocados. Mas um deles hoje é a questão da pornografia. A pornografia hoje se tornou, por causa da internet, algo explodiu, né? No meu tempo de jovem e tal, não existia nada disso, nem filme pornográfico, nem internet, nem nada. Então, dificilmente a gente via alguma coisa pornográfica. Agora, hoje, qualquer criança no celular acessa aí as coisas mais absurdas possíveis. Então, eu estava vendo, eu até escrevi um livro esses dias, né, os perigos da pornografia, porque eu li que lá no estado americano de Utah, o governador decretou problema de saúde pública. E as pessoas estão envolvidas de tal maneira de pornografia que os psicólogos estão comparando já com o problema da droga. A pessoa fica num nível de dependência que a pessoa não trabalha, se destrói. Para um governador colocar como problema de saúde pública, é porque a coisa atingiu níveis alarmantes. E aí eu, estudando a questão, para escrever o livrinho que eu escrevi,
Eu fiquei sabendo que os Estados Unidos produz 10 bilhões de dólares de filme pornográfico. O Japão produz 5 bilhões de dólares por ano de filme pornográfico. Isso cai em cima de nós aqui. Que via internet isso é espalhado pelo mundo inteiro. Então, hoje, isto é algo que precisa tomar muito cuidado. Está destruindo casamentos, está destruindo vidas de jovens, né? E está correlacionado com o sexo. Então, é uma coisa muito importante. Bom, outra coisa que eu gostaria de dizer, como eu já disse antes, como o sexo é um instinto de conservação da vida, por isso Deus deixou ele muito forte. Porque se no sexo não houvesse prazer, ninguém faria sexo, concorda? Se a comida não tivesse gosto, a gente também, sei lá, eu acho que a gente seria meio anêmico. Né? Então, Deus colocou no sexo, na comida, prazer. Mas o fim não é o prazer. O fim é a saúde e a vida. E o relacionamento também do casal. Né? Então, eu acho que é muito importante nós cristãos, estamos aqui na Canção Nova, instituição cristã, a gente precisa buscar forças em Deus para viver a castidade, porque não é fácil, cara. O Paula, hoje com esse mundo altamente sexualizado, tudo gira em torno do sexo, né? Então a cabeça das pessoas, especialmente dos jovens, não sei, fica realmente uma coisa difícil, né? Então é preciso ter uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de, né, vivência sacramental, para realmente a gente poder viver o que Deus propõe. Sem isso, não vive. É ilusão. É ilusão querer que uma pessoa viva a castidade, como a igreja ensina, sem ter o suporte espiritual. Aguentar firme, né? Como diz o Padre João, aguenta firme. Doutor Djalma, obrigado pela tua presença. O senhor tem mais alguma coisa que poderia acrescentar? O assunto é denso, né? A gente poderia ficar mais tempo, mas tem o horário. Paulo, é sempre um prazer estar aqui, sabe disso, né? Duas coisas eu só queria colocar. Eu e os médicos, nós já chegamos como se fôssemos bombeiros, né? A gente só vai apagar o incêndio. Ou seja, a gente vai cuidar daquilo e tentar minimizar o dano. Mas depois que pegou fogo, você joga o extintor, mas fica cicatriz, né? Se alguém se queima, fica com uma cicatriz. Então, sempre vai ter a consequência. O ideal é trabalhar na questão da prevenção. Não deixar pegar fogo. Ou seja, a questão é essa, é não pegar fogo. Ou seja, falar aqui, a gente começa a falar, etc., tal, sobre as doenças, é uma coisa que é até mais chamativa, chama atenção, mas o ideal é que a gente nem precisasse abordar isso. Ou seja, que cada um... vamos pegar o Papa Francisco mesmo, na Amoris Laetitia. Ele fala, ele é bastante profundo nessa questão. Ou seja, vamos viver a sexualidade, sim, dentro, de maneira ordenada, dentro do matrimônio cristão, mesmo os não cristãos, ou seja, mas de uma maneira que é ordenação natural. Ou seja, a lei, quando nós trabalhamos, a gente trabalha a lei natural, a lei que Deus colocou e impingiu na humanidade, impingiu dentro do coração do homem, independente de ser cristão ou não, de ter uma profissão católica ou qualquer outra profissão cristã, mas que siga a lei natural, siga a sua própria consciência, siga e não trabalhe com os seus instintos, que são instintos primários, ou seja, nós temos a nossa consciência e temos que agir conforme ela. Acabou o tempo? É isso mesmo? Vamos aplaudir nossos convidados, gente? Foi bom? Obrigada, professor Felipe, doutor Djalma, Ivana. Tem alguma pergunta, gente? Alguém faltou? Hoje a gente vê que os movimentos ideológicos eles estão ganhando cada vez mais força. Isso contribui também para essa sexualidade desregrada? Eu penso que sim. Quer responder? Pode. Não, eu participava de uma escola lá na França, onde existia a escola dos pais. E a gente ficava um pouco incomodada, porque a gente via uma falta de educação sobre a sexualidade. E a gente começou a falar, a gente precisava fazer uma escola de pais sobre educação afetiva e sexual das crianças, tudo, porque não sei o quê. E isso, entre nós, mãe, existia uma psicóloga. E ela era psicóloga da Marinha
e ela trabalhava com grandes traumas, né? Principalmente ela trabalhava com os marinheiros que iam para a guerra e voltavam com traumas difíceis de perda. E ela olhava para a gente, ela sorria, e ela falava assim: vocês estão fora da moda. Aí a gente olhou para ela assim e falou: como assim, Emily? O nome dela era Emily. Ela falou assim: na nossa época, a inquietação dos nossos pais ou a nossa inquietação era: quando é que vai ser a primeira vez, com quem vai ser a primeira vez e como vai ser a primeira vez. Aí ela falou assim: vocês estão fora. Hoje a gente está numa sociedade que gerou tanta confusão nos adolescentes que eu atendo jovens, adolescentes, em descoberta da sexualidade, completamente sofridos e em estado de agonia, porque a gente gerou crianças que não sabem mais o que elas são. Interrogação. Eu gosto de quê? Então, a gente gerou uma sociedade onde a gente não deixa mais os nossos jovens olharem para eles e dizer: eu sou mulher, eu sou menino. E, sem dúvida, se a gente tira um chão de uma identificação sexual, a gente tira o chão de várias outras coisas. Então, para eu saber do que eu gosto, eu vou provando. Então, a gente tirou a construção da identidade. Eu acredito, sim, a gente chegou num ponto que a gente tirou o chão e a gente deixou os nossos jovens, a gente, suspenso. E isso faz, nessa busca desse prazer, a vivência de um monte de coisa que, no fim, a gente gera no vazio. Uma conclusão de uma coisa, professor Felipe Aquino. Tem um estudo em Londres que hoje, casados que viveram tantas coisas absurdas antes do casamento, aqui eu não estou falando de casais católicos, mas de jovens que experimentam tudo, vivem hoje num casamento, entram para casar e fizeram um acordo: a gente não vai fazer mais sexo. Porque é ferido. É uma área que eles se estragaram tanto que, quando chega para casa, diz: não, a gente vai viver como irmão e irmã. Absurdo agora é negar a sexualidade. Eu queria completar a pergunta que ele fez. A questão das ideologias interfere, sim. Interfere fortemente. As ideologias, que sobretudo são contra o cristianismo, abrem as portas para um sexo de qualquer tipo. Você vê que os primeiros países, por exemplo, que aprovaram o aborto, quais foram? Rússia, China, Cuba, países que perseguiram a igreja tremendamente. Numa linha totalitária comunista, perseguiram a igreja totalmente. E esta linha normalmente tende a abrir o sexo para qualquer tipo de... Entendeu? Aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo, aprovar aborto, aprovar... Né? Acha que o homem é livre para fazer qualquer coisa que tem que fazer. Quer dizer, Deus não existe. Né? Se Deus não existe, eu sou Deus. Eu defino o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Então, eu penso que esse viés ideológico interfere fortemente, sim, na conduta sexual. Eu queria saber sobre as reações da vacina HPV. Eu, como mãe de menina, embora ela ainda não tenha idade para a vacina, eu me preocupo muito com o que dizem, né? Que causa paralisia. Pelo menos logo que foi lançado, tinha muitos rumores sobre a vacina da HPV. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e sobre as reações, se elas são possíveis, se não, como que está isso hoje? Sempre que eu respondo isso até em mesas, eu digo: a minha opinião não vale quase nada. O que vale é o que está pautado pela literatura médica. Ou seja, não há evidência nenhuma de que essas vacinas provoquem nenhum tipo de reação. Ou seja, são absolutamente seguras, elas foram testadas. Veja bem, só para você entender, a vacina da HPV ela foi primeiro testada na Austrália, em populações, certo? A Glaxo testou na Austrália em populações de 9 a 12 anos, que é homens, meninos e meninas. E foi absolutamente segura, não aconteceu nenhum óbito, não aconteceu nenhuma reação neurológica, não aconteceu tudo isso que se diz. Ninguém que nasceu depois nasceu, não existe comprovação que o autismo esteja ligado a isso, porque se fala muito autismo, etc. Não existe nenhuma comprovação. Então, todos os testes, todos os ensaios clínicos com a vacina foram absolutamente seguros, tanto que ela é preconizada a se fazer. Agora, a experiência
minha em relação a acompanhando pessoas que já usaram a vacina. A minha experiência é isso em relação, é um grão de areia em relação a toda a areia das praias, né? Quando a gente junta todas as experiências é que funciona. Eu não tive, pessoalmente, eu não tive absolutamente nada. E na literatura, isso que vale, não existe nenhum indício, até hoje, nenhuma descrição de efeitos danosos pelo uso da vacina. É tudo sandice, é tudo uma maluquice, e são entidades, principalmente americanas, que dizem, olha, vacina faz mal. Sarampo voltou. Obrigada, gente. Eu vou agora agradecer os nossos convidados. A última salva de palmas para eles, né? Foi bom, né? Demais.